dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar a nossa aula, então. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Então, hoje nós vamos ter mais tempo. Quem sabe eu consiga mostrar as 553 figurinhas que o pastor falou. Hoje nós vamos voltar às nossas aulas aí no livro do Apocalipse. Estamos há 2 domingos, 2 semanas sem o Apocalipse. Domingo retrasado nós tivemos o DIP. Domingo passado a minha voz não estava boa. Esse tempo, a mudança do tempo aí, geralmente pega alguns e deixam a gente gripado. Mas hoje vamos lá. Nós estamos estudando, irmãos, o capítulo 9. Hoje nós vamos para a segunda parte deste capítulo. Esse número que os irmãos estão vendo ali é o número da aula de hoje. Hoje será a 16ª aula no livro do Apocalipse. Já tem 15 aulas lá no canal disponibilizadas. Se os irmãos perderam alguma aula, alguma explicação sobre algum capítulo, todas as aulas anteriores estão lá. Então, por favor, já abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 9. Irmãos, nós estamos... Puxa, hoje a imagem está boa, não está? Está boa? Tá certo. Então, hoje a imagem tanto da televisão como do projetor está boa. Vocês conseguem ver com nitidez aí a imagem, esse bicho. Muito bem, nós estamos estudando a 5ª trombeta. Estamos falando sobre as 7 trombetas e nós estamos falando sobre a 5ª trombeta. Apocalipse 9, versículos 1 a 12. Será aberto o poço do abismo e demônios virão sobre a terra. Vamos ler novamente aí, eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 9 até o versículo 12. Depois a gente dá algumas explicações. Só um comentário antes, a chamada está passando aí, os irmãos podem assinar a lista. Está com a Jennifer aqui, ela vai passando até o final da aula, creio que todos já assinaram. Vamos ler então, para a gente recordar aí, basicamente o que nós vamos ler é essa imagem que vocês estão vendo. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E agora, a partir do no versículo 7, os irmãos vão ver a descrição desse animal aqui, ok? Então, a partir do versículo 7 diz assim, é uma junção desse bicho aí. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses.
E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. Muito bem, é o que nós vamos explicar então nessa manhã. Nós estamos estudando, portanto, a terceira sessão do livro, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas, só recordando as sessões anteriores. A primeira sessão, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro, estão lembrados? As 7 igrejas lá da Ásia Menor. Segunda sessão, os 7 selos, quando nós vimos que na mão direita do Pai, que está sentado no trono, havia um livro escrito por dentro e por fora. No capítulo 5, Jesus toma este livro, ele vai abrindo os selos e nós vimos os 7 selos. 7 candeeiros, 7 selos, e nós estamos agora nas 7 trombetas. A divisão delas, ainda recordando aos irmãos, a divisão das 7 trombetas. As trombetas de 1 a 4 atingem a natureza, nós já vimos. As trombetas de 5 a 7 atingem os homens. Sempre lembrando aí dessa expressão aí, 1/3. Atinge 1/3. A ira significa que a ira está misturada com a misericórdia de Deus. Deus está punindo os homens porque eles perseguiram a igreja, maltrataram-na, mas esta punição, essa ira, está misturada com a sua misericórdia. A ideia das trombetas é a seguinte: as trombetas são avisos de Deus para uma humanidade que persegue a igreja. As trombetas estavam presentes no Antigo Testamento. As trombetas avisavam, alertavam, falavam do perigo. Deus, antes de mandar qualquer juízo, mandava uma trombeta, uma espécie de aviso para as pessoas. Então, a ideia de que nós vimos a questão, os rios são atingidos, os mares, mas é 1/3, 33,333%. Mas ainda tem 66% preservado. Ao mesmo tempo que Deus pune, Ele está fazendo alertas para que os homens se arrependam. O que acontece na natureza, o que acontece no nosso mundo, é resultado de os avisos de Deus para que os homens se arrependam. Vocês se lembram, por exemplo, daquela tsunami que invadiu a Indonésia, lembra? 2004, 26 de dezembro de 2004, quando aquela grande onda invade a Indonésia e matou cerca de 300 mil pessoas. Aquela grande tsunami, que mexeu nas placas tectônicas ali, não é apenas a natureza, é a mão de Deus. O que aconteceu ali foi uma trombeta. Depois, mais recentemente, em 2011, em 11 de março de 2011, nós tivemos outra tsunami no Japão, em que nós vimos carros boiando, casas boiando. Aquilo ali também é uma trombeta de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Então, ao mesmo tempo que a onda de 2004 destruíram pessoas na Indonésia e a de 2011 no Japão, mas não destruiu todo mundo. Pessoas sobreviveram. Então, as trombetas são avisos de Deus, dizendo que Deus está irado com a humanidade, mas a sua ira ainda está misturada com a sua misericórdia. Ainda há tempo de arrependimento. Muito bem. Lembrando ainda a vocês sobre a águia, lembra da águia? Nós vimos em Apocalipse capítulo 8, versículo 13. A águia faz um anúncio. Veja só, 8:13 diz assim: Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então o que essa águia está fazendo é, nós já tivemos 4 trombetas, mas ainda faltam 3. As 4 primeiras trombetas atingiram a natureza,
Mas as 3 últimas trombetas vão atingir os homens diretamente. E eles serão punidos, atormentados, mortos, destruídos. Então, essa águia aí vai dizer que ainda tem 3 trombetas. E é o que nós vamos ver. Até nós vermos as 3 trombetas, deixa eu só mostrar até onde vai. Então, olha que interessante. Portanto, a mensagem de Apocalipse, capítulos 9, 10 e 11, são as 3 últimas trombetas. A 5ª, a 6ª e a 7ª. Então, nós vamos até o capítulo 11, falando sobre o ai da águia. Nós estamos no primeiro ai da águia. E cada ai que vai passando vai se intensificando. E é o que nós vamos ver, então, hoje. O primeiro ai é aquele bicho, é aquele animal que nós vamos decifrar. Apocalipse 9, que o tema do capítulo 9, né, é esse aí que vocês estão vendo, o juízo de Deus sobre os homens. Basicamente, o que nós temos no capítulo 9 é a 5ª trombeta, a 6ª trombeta. No capítulo 10 vai ter um intervalo, tem um intervalo no capítulo 10, e lá no capítulo 11 é que vem a 7ª trombeta. Então, falta a 5ª, a 6ª e a 7ª. Lembrando que na 7ª trombeta, Jesus volta. É a volta de Jesus. Então, basicamente, se eu fosse resumir aí, os 21 versículos do capítulo 9 é o juízo de Deus sobre os homens. Como o capítulo está dividido? Esboço do capítulo 9. Ele está dividido em 2 partes. Primeira, o tormento dos demônios, versículos 1 a 12, que é o nosso texto, que é a 5ª trombeta. Segunda, a matança dos demônios, versículos 13 a 21, que é a 6ª trombeta. Então, observem que a águia disse que vai se intensificar. Na 5ª trombeta, os demônios atormentam os homens. Na 6ª trombeta, os demônios matam os homens. Na 5ª trombeta, os demônios maltratam os homens, mas os deixam vivos. Na 6ª trombeta, os demônios matam os homens. Aqueles que, segundo o texto, não têm o selo de Deus, não têm a marca de pertencimento. Ou então você percebe uma progressividade. Quer ver? Pensa comigo. Olha só, olha a sequência. Na 5ª trombeta, os homens são atormentados. Na 6ª trombeta, os homens são mortos. E na 7ª trombeta? O que vai acontecer? Percebe? Eu vou dizer, olha a progressão que a gente vai ver. Repetindo, na 5ª trombeta, os homens são atormentados. Os homens são atormentados pelos demônios, ok? Na 6ª trombeta, os homens são mortos pelos demônios. Na 7ª trombeta, os homens são condenados por Deus. Percebe? Então, lembra agora, você olha para o capítulo 8, versículo 13, a águia fala assim, ai. Primeiro ai, os homens são atormentados. Segundo ai, os homens são mortos. Terceiro ai, os homens são condenados ao inferno para sempre. Olha o que essa águia tem a dizer. Primeiro ai, tormento. Segundo ai, morte. Aí você pensa, será que poderia acontecer alguma coisa pior do que a morte? Será que tem alguma coisa pior do que a morte? Tem a condenação. Então, só que isso ele vai contar com riqueza de detalhes. E a gente não tem como terminar, como falar do tormento, da matança e da condenação, é impossível falar em 1 hora. Porque tem um caminhão de coisas aqui. Então, hoje a gente vai falar só sobre o tormento. Depois vem a matança, depois vem a condenação. Então, para que fique mais entendido pelos irmãos. Então, vamos lá. O tormento. Hoje a nossa palavra-chave aqui é tormento. Deixa a matança para depois e a condenação para depois, ok? Um domingo para o tormento, um domingo para a matança, certo? E um terceiro domingo para a condenação. Então, vamos por partes para que fique melhor. Muito bem, agora vamos falar do bicho aqui.
Os versículos 1 a 12, que é o nosso texto, que é o tormento, mostram 3 verdades sobre esses demônios que atormentam os homens. Nós já vimos 2, e eu queria só passar rapidinho aqui a primeira. A primeira verdade sobre os demônios é a sua procedência, de onde eles vêm. Então você vê aí, vai aparecer a expressão abismo. Vamos ler rapidinho, depois a gente adianta aqui. Versículos 1 a 3 vai dizer que a procedência deles é o abismo. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Essa estrela, nós vimos na última aula, é Satanás. Segundo Lucas 10, 18, Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa estrela é Satanás. Ela não está caindo, ela já está caída. E a palavra caída aqui pressupõe derrotada. Tem muita gente que acha que Satanás vai ser derrotado no fim, né? Satanás já foi derrotado. Satanás foi derrotado na cruz. E Satanás achava que Jesus, ao morrer naquele dia, naquela sexta-feira, aliás, Satanás fez de tudo para que Jesus fosse para a cruz, porque se Jesus morresse, sua cabeça não seria esmagada, não é verdade? Lembra do texto de Gênesis? O Messias, o Satanás ia morder o calcanhar do Messias, mas a sua cabeça ia ser esmagada. Então, se Jesus morreu, minha cabeça não vai ser esmagada. Só que ele não contava com o domingo da ressurreição. Então, o texto, essa palavra caída, é caída, já caiu. Satanás é um derrotado e ele só espera um momento de ouvir mesmo a sentença e de ser condenado para o texto vai dizer aqui que o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Veja, tem algo pior que o inferno, não é assim? Da perspectiva do Apocalipse, tem algo que é pior que o inferno, que é o lago de fogo. Muito bem. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Muito bem, então a sua procedência. Segundo, a segunda verdade é a missão desses demônios. E a missão é o que nós falamos, é atormentar os homens. Vocês podem ver aí esses gafanhotos que tem corpo de cavalo, que tem asa, que tem esse bicho aí. Veja aí a missão que eles têm, versículos 4 a 6. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, qual é a missão desses demônios gafanhotos aí? Atormentar os homens. Aqueles que não têm a marca e não têm o selo de Deus. Agora vamos ao bicho. O que esse bicho tem a nos dizer aí? A terceira característica, a terceira verdade aqui são as características. Irmãos, aqui nos versículos 7 a 11, esse texto mostra 9 características desse animal. 9. Talvez você já leu esse texto aqui e não tenha percebido isso. Mas esse bicho aqui é a junção de várias características, todas elas apontam para o poder que Satanás tem de maltratar os homens, de atormentá-los, de fazer mal a eles. Basicamente o que nós temos aqui é a ação de Satanás e dos demônios misturado aí nesse bicho. E nesse bicho ele atormenta os homens. Então nós vamos ver aqui, eu vou mostrar as 9 características que tem esse animal. Talvez você não tenha percebido,
vou mostrar alguns textos, algumas referências bíblicas, para lançar luz ao que não está tão claro aqui, tá bom? Então vamos ver aí a 9. No final eu faço uma chamada oral aqui. Quem conseguir falar as 9 características de cor, aliás, é bom não prometer, que outro dia eu prometi aí que, outro dia, eu vou contar um segredo para vocês aqui, outro dia eu prometi um pirulito simbólico. Quem acertar minha pergunta aqui vai ganhar um pirulito. Aí algumas pessoas acertaram. Vocês sabiam que eu tive que pagar o pirulito? Tive que pagar o pirulito. Hã? Promessa é dívida, né? Então, quando eu prometer alguma coisa aqui, é simbólico, viu? É brincadeira. Ó, quem acertar minha pergunta aqui, vai ganhar um pirulito. Aí teve uns abençoados aí, que acertaram. Lá fora, lá, meu pirulito. E aí eu tive que arrumar pirulitos. Aí eu cheguei em casa, na verdade, eu tentei ainda pagar a dívida. Peguei meu WhatsApp, fui lá naquelas figurinhas do WhatsApp e mandei um pirulito para a pessoa. Não vale. Pirulito de verdade. Então, eu vou tomar mais cuidado nas minhas promessas aqui. Tá certo? Balas, pirulitos e etc. Mas vamos lá. Quem acertar vai ganhar uma estrelinha. Tá certo? Aí, ó, eu já dou uma estrelinha, ok? Vamos ver então aí as características. A primeira característica que esses demônios têm, primeira característica que João coloca, é que eles são fortes, eles têm força. Os demônios são fortes. Eles têm força. Como que nós sabemos que eles têm força? Por causa da palavra cavalos. Então, é uma imagem que reúne 9 características. Cada junção desse animal aponta para uma coisa. A mensagem, lembra que dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é assim? Então, essa imagem aqui tem mais de 2000 palavras. Essa imagem está carregada de significado. Então, o que o João está dizendo é, os demônios são fortes. Veja só o versículo 7. Agora a gente vai ver cada uma das 9. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. É gafanhoto ou é cavalo? É um gafanhoto que parece um cavalo. Não, poderia ser gafanhoto e cavalo, né? São coisas diferentes. E você percebe que aqui o cavalo, tá vendo aqui, ó, a pata dele aqui, tá vendo a pata? Aqui, ó. Então ele tem, as patas são patas de cavalo. Veja aí uma referência, eu trouxe várias referências aqui para nos ajudar. Veja que interessante, quando João está dizendo que esses demônios, eles são fortes por causa dos cavalos. Veja lá o Salmo 33. Eu vou confirmar cada característica aqui. Eu tentei confirmar cada uma delas com um versículo para nos ajudar. O que está sendo dito aqui de forma simbólica, a Bíblia já disse claramente. Então, veja só, Salmo 33, 17, provavelmente você conhece esse versículo, diz assim, estão lá em Salmos 33, 17? O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Percebe? João está dizendo que esses demônios têm força, como os cavalos. E lá no Salmo 33, quando o salmista está falando do cavalo, ele está dizendo assim, o cavalo ele tem muita força, ele é forte. A ideia de citar cavalo aqui no texto é porque os cavalos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, são ou eram os instrumentos mais fortes de ir para a guerra. Percebe? Um exército que tem muitos cavalos.
Lembra, de vez em quando você está lendo o Antigo Testamento, que você já percebeu que o autor bíblico fala assim, o exército tinha 200.000 cavalos e seus cavaleiros, não é assim que é dito lá? Um exemplo. Salomão tinha 4.000 cavalos, ou 40.000 cavalos. Então, a ideia, tanto no Antigo Testamento como no Novo falou de cavalo, falou de força, falou de instrumento de guerra. Hoje eles não vão para a guerra com cavalos, mas naquela época lá, o cavalo mostrava força. Lembra a ideia de estender o tapete vermelho, o rei vinha montado num cavalo? Só Jesus que contrariou um pouco essa lógica, né? Porque quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho, mas deveria ter sido num cavalo. Tapete vermelho, cavalo. Então, a ideia de João é dizer, bom, esses demônios, eles são fortes. Paulo vai dizer em uma de suas cartas que nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Veja, quando nós falamos de Satanás, é preciso nós dizermos uma coisa. Tem gente que supervaloriza Satanás. E tem algumas igrejas que até entrevistam Satanás no culto. Já viram isso, já? Faz uma entrevista. Qual é o seu nome? Então, igrejas que supervalorizam Satanás. Por outro lado, não podemos correr o risco de menosprezar Satanás e dizer que ele não é ninguém e que ele é uma formiga, que ele não tem poder nenhum. Lá em Tessalonicenses, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, olha, eu tentei visitar vocês na cidade de Tessalônica 2 vezes, mas Satanás nos barrou o caminho. Então, nem forte demais, nem formiga. Ele não é uma formiga. Então, a primeira característica, João diz, os demônios são fortes. Tem demônios que aparecem nos dias de Jesus, que os discípulos chegam e falam assim, a gente não conseguiu expulsar, não é assim? Por que a gente não conseguiu expulsar esses demônios? E Jesus fala assim, porque essa casta só sai com jejum e oração. Porque eles são cavalos. Porque eles são fortes. Não os desígnios de Satanás. A segunda característica desses demônios é que eles são poderosos também. Por que a gente sabe que ele é poderoso? Pelo que eles usam na cabeça, eles têm coroas, olha aí no versículo 7, semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Tá vendo? Dá para ver a coroa? Ó, eles usam coroas. Coroa traz a ideia de gente importante. De coroa fala de nobreza, de realeza. Coroa fala de pessoas importantes, pessoas que têm cargos, pessoas que têm influência. Ou vocês acham que Satanás não está infiltrado nessas rodas de poder e de autoridade das pessoas? No nosso país, nós não temos coroa, não temos rei. Já tivemos, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas nós não temos hoje, não temos a monarquia institucionalizada, mas nós temos certamente Satanás por trás de muita coisa. Não fica claro aos nossos olhos, mas que ele está nos bastidores do poder, influenciando, está. É inegável. E é inegável. Agora veja que essa ideia de coroas, se ainda está obscuro, Paulo vai deixar mais claro. Colossenses 1,13. Vamos lá. Colossenses. Impressionante esse versículo aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, lança luz para as coroas. Diz assim, Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Perceberam? Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas. Império das trevas. Quem tem império, tem coroa, tem um governo, um domínio. E Paulo diz assim, Jesus Cristo nos tira desse poder, dessas coroas, das garras de Satanás, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então é incrível como numa imagem simbólica, que aparentemente não quer dizer nada, mas diz muita coisa, inclusive coisas já ditas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Veja aí a terceira característica. Eles têm inteligência. Inteligência, isso está aí no versículo, veja aí, deixa eu volta você também para Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, versículo 7c. E o seu rosto era como o rosto de homem. Olha aqui, ó. Está vendo? É um demônio que tem um rosto de homem. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele era um anjo de luz, a maior das criaturas criadas por Deus, mas ele não estava satisfeito com isso, ele não queria ser a maior criatura, o desejo dele era ser igual, ou se pudesse, maior do que Deus, e ele se transfigura em anjo de luz. Ele pode se materializar, ele tem rosto de homem. Irmãos, olha que interessante, Satanás, ele não aparece, não é aquela imagem da Idade Média, que ele aparece feio, com chifre, com rabo, com cauda, um negócio, um monstro. Se Satanás aparecesse desse jeito para você, você saberia quem é. Não precisa ninguém descrever. Não é aquele monstro com chifre, alguém horrível, um monstro horroroso. Não é essa imagem da Idade Média, porque nós o reconheceríamos facilmente. Ele se materializa, ele tem rosto de homem, ele é inteligente. A ideia é que os demônios, eles são estrategistas. Os demônios são estrategistas. Eles são antigos. Os demônios, deixa eu falar uma coisa para você aqui interessante. Satanás é muito antigo. Satanás estava no Éden. E Satanás acompanhou todos os eventos do Éden até a cruz, até hoje. Você acha que Satanás é um ser, desculpem a expressão, burro? Não é. Satanás é alguém inteligente. Seus demônios também. E tem, olha, eu vou citar uma música para vocês aqui. Vocês já ouviram falar de uma música aí? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Raul Seixas, né? Raul Seixas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem é que tem 10 mil anos de idade? Quem? Tá estranho esse negócio. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Nenhum ser pode dizer isso além de Satanás. Se ele tem 10 mil anos, se os estudiosos criacionistas entendem que a Terra tem de 10 mil a 14 mil anos. Não são aqueles milhões e milhões e milhões e milhões de anos lá. 10 mil anos atrás remontaria Satanás aos primórdios da humanidade. Satanás viu o Éden, Satanás viu o dilúvio, Satanás viu a descendência de Abraão, Isaque, Jacó, José, os patriarcas, os juízes, os reis. Satanás viu os profetas exílicos, pós-exílicos. Satanás viu Maria grávida. Satanás acompanhou toda a história. Eu nasci há
há 10 mil anos atrás, e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Está estranho isso daí. E na música lá ele vai citando fatos da história. Ninguém tem esse currículo. Ninguém tem. Ninguém tem 10 mil anos de idade. Talvez o mais, todo mundo nasceu de 1900 e talvez de 20 para cá. Talvez ninguém aqui nasceu antes da Primeira Guerra Mundial. 1914 a 1918. Mas Satanás, no seu RG lá, não sei se ele tem RG, Satanás já tem 10 mil anos aí no currículo. Então, veja, é um ser inteligente, alguém que tem 10 mil anos, já tentou de tudo, estratégia A, B, C, D, até a letra Z, depois ele volta. Percebe? Então, João está dizendo assim, é por isso que Paulo vai dizer, nós não ignoramos os desígnios de Satanás, porque ele é um ser caído, mas inteligente. Ele tem rosto de homem. Muito bem. Número 4. Oi. O texto, né? Sim. A Raquel está lembrando aqui, muito bem lembrado, diga-se de passagem, sobre a questão da estratégia. Mateus 4, a tentação de Jesus, lembra? Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer, está com fome, né? Está com fome, certo? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí Jesus, depois de, talvez a gente teria transformado, vamos comer, né? A gente ia comer, né? Eu já fiquei 40 dias sem comer já, né? Aí Jesus diz, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí ele vai tentando, ele começa com as necessidades básicas. O pão a gente nega. Daqui a pouco ele fala assim, está vendo aqui, ó, os reinos, está vendo aqui? Os reinos, as coroas, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E ele é um usurpador, inclusive, né? Não é dele, mas ele fala, é meu. Não é, mas é. Não é, mas eu te dou. E aí ele vai criando, ele começa com pão, começa com estratégia, o pão não deu certo. Agora vamos para reino, para glória, para fama, e vai cair, vai cair. Então ele é um ser inteligente. E ele não está tentando qualquer pessoa, está tentando o próprio Filho de Deus. Precisa ser inteligente. Não lhes ignoramos os desígnios. Número 4. Dá para ler ali, não? O que está escrito lá? Sedução. Sedução por causa dos cabelos. Veja só aí o texto. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Sedução. Veja só. Uma hora ele tenta pela violência e outra hora ele tenta pela sedução. Olha só. O cabelo, cabelos esvoaçantes aqui. Nesse animal também sobra espaço para o cabelo. A ideia do cabelo aqui, segundo os estudiosos, é que havia no primeiro século um culto ao deus Dionísio. É um culto à fertilidade, onde as mulheres iam para o templo e faziam lá coisas erradas, provocativas, sensuais, tudo erotismo, sexualidade, e as mulheres soltavam seus cabelos esvoaçantes. João está pegando uma imagem dos seus dias. Os leitores de Apocalipse sabiam desse culto, sabiam do Dionísio. Eu não sabia que tinha esse culto. Também não sabia do Dionísio. Mas os leitores aqui, originais, sabiam, quando João falou que ele tem cabelos esvoaçantes, é por causa do culto ao deus Dionísio. Eu não vou me recordar, mas parece que é o deus do vinho, alguma coisa assim. Festas, cultos, sexualidade, promiscuidade, tudo que não presta relacionado ao cabelo da mulher.
Olha como a Bíblia pega as pontes dos seus dias para ensinar. E aqui deixa eu dizer uma coisa para você interessante. Hoje, oficialmente, nós não temos o culto a Dionísio. Mas a nossa sociedade é uma sociedade erotizada, é uma sociedade que faz o culto ao corpo, é ou não é? Vá numa academia e você vai ver isso. A erotização, o culto ao corpo, a sensualidade, que para um cristão, uma cristã ir na academia, provavelmente ela vai se vestir diferente das demais pessoas. É a ideia de que o que é bonito é para se mostrar. Não tem esse nome, culto a Dionísio, mas o culto permanece. Pessoas que querem ficar com o corpo bonito, escultural, não é assim? Sem gordura, corpo atlético. Vocês ficaram sabendo de um rapaz aí famoso, né? 22, 23 anos, um cara todo fortão assim, né? Dá uns 2 ou 3 de mim assim. Morreu lá porque tomava coisas proibidas, queria ter um corpo perfeito, 22 ou 23 anos, morreu. Isso é idolatria. Isso é culto ao corpo, culto à sensualidade. É um exemplo da nossa cultura aqui, carnaval. O carnaval é a festa da carne. O carnaval é o culto a Dionísio de hoje, que é simbolizado aqui nesses cabelos esvoaçantes. Também tinham cabelos como cabelos de mulher. É a sensualidade. O princípio do mundo é o que é bonito é para se mostrar. A nossa cosmovisão é o que é bonito é para se guardar, preservar. 1 Coríntios 6 tem um texto que fala do corpo. Paulo diz assim, lembra desse versículo? Eu não coloquei ali, mas deveria ter colocado. Paulo diz assim, acaso não sabeis vós que o vosso corpo é templo, santuário do Espírito Santo, que em vós habita? E eu pegaria o meu corpo e transformaria em membros de meretriz? Ou pegaria o meu corpo e faria um culto a Dionísio? Só não tem esse nome Dionísio, mas o culto permanece. Nada mudou. 2000 anos atrás, 2000 anos se passaram e esses cabelos continuam causando problema. Vocês já viram nas culturas orientais em que a mulher usa burca, não pode, só mostra, você só vê, o olho é verde, o olho que é a única coisa que você consegue ver. O olho. Então é a sexualidade sendo escancarada. Faz o carnaval aí. Põe uma máscara. Você não precisa dizer quem você é. Alguns falam assim, faz o carnaval em fevereiro. Quando for em novembro, está nascendo todos os filhos que a gente não sabe quem são os pais. Não é assim todo ano? O que a gente tem que fazer em fevereiro? Para onde a gente vai em fevereiro? Para o retiro. A gente vai para o retiro lá, já comecem a pagar aqui já, vai para o retiro por causa dos cabelos esvoaçantes aí. A gente acha que esse texto não tem nada a ver com a gente. Culto ao Deus Dionísio, o culto ao corpo. Pessoas que postam lá, né, selfie lá, né, poxa, estou mais magro, estou mais bonito, como eu era, como eu estou, como eu pretendo ficar, como eu ainda estou, tem essas coisas todas aí. Número 5. João diz que esses demônios que atormentam os homens, eles são violentos. Eles não usam apenas os cabelos, eles usam a violência. Como é que eu sei disso? Por causa da palavra dentes. Os seus dentes como dentes de leão. Está vendo aqui, ó? Parece homem, tem um cabelo de mulher e tem os dentes. Dentes como dentes de leão apontam para a violência. Eles são violentos.
E aqui eu quero ler um texto para vocês. Vamos lá. Marcos. Uma pequena amostra do que esses dentes são capazes de fazer. Marcos 9, versículo 17. Inclusive, olha que interessante, João fala de dentes, vai falar também de dentes. Muito interessante, daqui a pouco eu vou ler também aqui. Veja, Marcos 9, versículos 17 a 22, olha o que esses dentes são capazes de fazer. E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe teu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. São os dentes de Apocalipse 9. O Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Vocês viram o que esse demônio fazia com esse menino? E Jesus pergunta, escuta, desde quando que acontece isso com esse menino aí? Desde a infância. Talvez esse menino tivesse, desde os seus 3 ou 4 anos de idade. Satanás pega uma criança de 3 anos, de 4 anos, tinha hora que jogava no fogo, para matar queimado. Tinha hora que lançava ele na água. Esse menino de 3 anos não sabe nadar. O que vai acontecer com essa criança? Vai morrer afogada. Satanás não poupa nem os infantes. E ele agita, e quando Jesus chega, ele agita, ele fala assim, bom, Jesus vai me expulsar, mas primeiro eu vou arrebentar esse menino. Pegar meus dentes aqui e vou arrebentar esse menino. E o pai da criança, talvez, olha o que ele fala no 22, se tu podes alguma coisa, então faz aí. A palavra do pai é a palavra de alguém, a gente não sabe se ele não crê em Jesus, se ele duvida de Jesus, ou se, como o menino já sofre muito, ele já não sabe. Minha vida é deixar esse menino longe do fogo e longe da água. Se o Senhor pode alguma coisa, então faz. Aí Jesus falou, peraí, aí mexeu com a teologia de Jesus. Versículo 23, se podes, se eu posso, você não me conhece. Falou com a pessoa certa, né? Se eu posso, eu posso. E Jesus responde no versículo 23, tudo é possível ao que crê. E Jesus então expulsa esse demônio, o demônio está consciente disso. Bom, eu não tenho chance com Jesus, mas eu vou fazer mais uma tentativa. Jogar ele no fogo, jogar ele na água, ele fica espumando, arrebenta o menino e deixa ele espumando. É isso aí, ó. Os demônios atormentam os homens por meio de violência. Agora veja Pedro, 1 de Pedro. Olha o que os demônios fazem com a sua violência. 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro 5, 8. Deixa eu ver aqui. 5:8. Olha só. É a mesma ideia do texto aqui, falada por outro apóstolo.
Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como? Como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ué, se ele tem um dente daquele tamanho, qual é o objetivo dele? Devorar. Então nós já vimos em Marcos 9, que eles são violentos, e o apóstolo Pedro compara o diabo como um leão, e o apóstolo João diz que ele tem dentes afiados para destruir. Número 6. Esses demônios são resistentes. Veja aí, vamos voltar lá para Apocalipse. Apocalipse 9, versículo 9a. Tinham couraças como couraças de ferro. Olha aqui, ó. Tá vendo? É uma espécie, ele tem uma armadura no peito, tá vendo? Ó. Tinham couraças como couraças de ferro. A ideia é que ele está protegido. Esses espíritos são espíritos inatingíveis. Como é que você dá um tiro nesse espírito? De revólver, com alguma bala, alguma coisa. Primeiro que você não os vê. Segundo que eles estão protegidos aqui no peito. É a ideia de inatingibilidade. Tem um texto na Bíblia, eu não coloquei ali, mas eu me lembro de cabeça aqui. Efésios 6. Lembra que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas no grego lá é metodeia, de onde vem a nossa palavra método. Nós já vimos que ele é estrategista. Aí Satanás diz assim, o que você usa? Você usa a espada, que representa alguma coisa. Você usa o escudo, não tem o escudo da fé? Leia Efésios 6, a partir do versículo 10, que você tem assim, olha, quando você for para a sua batalha, que a nossa luta não é contra carne e sangue, quando você for para a batalha, contra esse bicho aqui, põe a sua armadura. Porque, veja, se você for jogar uma flecha nele, ó, bate aqui, eles são espíritos que têm inatingibilidade. Tinham couraças como couraças de ferro. É por isso que Paulo manda a gente usar, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para entrar nesse combate. Número 7. Vocês imaginavam que tinha tanta coisa nesse bicho aí? Imaginavam? Muito bem. Número 7, já estamos terminando aqui. Número 7. Eles têm agilidade. Eles têm agilidade, é uma sétima característica. Sabemos disso por causa da expressão asas. Olha o tamanho da asa do bicho, gente. Viram? Olha só. Eles têm agilidade por causa das asas. Versículo 9b, olha o tamanho da asa. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos que correm à peleja. Então, se o cavalo mostra que ele é forte, a asa mostra que ele é rápido. Eles são ágeis, são habilidosos, rápidos para as batalhas. Então é mais ou menos como se fosse um cavalo alado para a batalha. Não é brincadeira não, gente. E graças a Deus que a Bíblia fala, né, olhando para esse bicho aqui, a Bíblia fala que o diabo não pode tocar nos crentes. Com todas essas características aqui, o João fala na sua primeira carta, acho que é o capítulo 5, quem é de Deus, o maligno, ou esse bicho não lhe toca. Mas quem não é, toca. Então, as asas aqui apontam para a sua agilidade. É um cavalo, junta a força do cavalo com a agilidade das asas. Vocês viram que as asas da águia eram pequenas, vocês viram a águia lá? A águia era mais tímida, asas pequenas, mas essas asas são grandes, fazem grandes barulhos e ajudam os cavalos na batalha. Número 8. Número 8, eles são venenosos. Eles são venenosos por causa da expressão cauda.
Versículo 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Olha aqui, ó. Está vendo aqui? A cauda já tem cavalo, já tem armadura, já tem rosto, cabelo, e agora tem aqui cauda como escorpião. Está vendo essa imagem? Essa parte aqui é o início do capítulo 9, é aquele bando de gafanhotos que saem a perseguir os homens, para atormentar os homens que não são gafanhotos. Qual que é o coletivo de gafanhoto? Esqueci agora. Enxame? Não lembro agora. Se alguém puder ver aí, o doutor Google vai responder para a gente aí. O coletivo de gafanhoto. Eu sei de lobo. Lobo é matilha. É isso? Pastor também é cultura, vocês viram? Muito bem. Então, aqui, por enquanto eu vou citar nuvem. Obrigado, Aline. Então, uma nuvem de gafanhoto, que não são gafanhotos. Esses gafanhotos, o capítulo 9 começa dizendo, tem uma nuvem de gafanhotos e eles não mordem lá, eles não destroem as ervas. Todo gafanhoto que se preza vai acabar com as plantações, mas esses aí não, eles deixam as plantações intactas. O que eles querem mesmo são aqueles que não são selados com o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Sobre o veneno aqui, ainda o versículo 10, na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. A ideia de escorpiões, inclusive essa semana, eu participo de um grupo de pastores, e teve um pai lá, que um dos pastores pediu oração lá no grupo, porque o seu filhinho de 5 anos foi picado por um escorpião. Ele mora numa cidade do interior de São Paulo. Segundo ele colocou, tinha poucos recursos lá, e o menino estava, acho que, brincando no quintal de casa. 5 anos o menino, 5 anos. Foi picado pelo escorpião. Tiveram que correr com o menino para o hospital, passando mal, e ele pediu oração. Irmãos, gostaria de pedir oração pelo meu filho de 5 anos, que foi picado por um escorpião. E alguém já disse que quem já foi picado sabe que é uma dor insuportável. Aquele bichinho asqueroso que a gente via na escola, num tubinho assim, num vidro, não é assim? E graças a Deus, isso foi no início da semana. Ontem o pai gravou um vídeo, ele é pastor presbiteriano. O pai gravou um vídeo com um menino de 5 anos, ele recebeu alta hospitalar. E agora, filho, como é que você está? Estou bem, pai. Aí ele estava meio assim, né? Mas não parece que você está feliz. Não, pai, estou sim, estou sim. Aí a criança começava a sorrir, os médicos deram alta para ele, 5 anos, picado por um escorpião. É o que a Bíblia diz aí, eles são venenosos. Se um escorpião morde uma criança, se essa imagem aplicada aos demônios, é uma dor insuportável, é para maltratar mesmo. E a última aí, a número 9, o que está escrito lá, 9? Destruição. Eles têm poder de destruição. Por causa do nome, versículo 11, veja aí o nome que eles recebem. E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. No Antigo Testamento, esses demônios são chamados de Abaddon. No Novo Testamento, em grego, são chamados de Apolion, mas ambos significam a mesma coisa. Eles são espíritos destruidores. Só muda a língua, o hebraico Abaddon, grego Apolion, mas eles têm poder de destruição. Coloquei ali aquela frase, né? O diabo tem vários nomes. Vocês já perceberam que o diabo tem uma série de nomes? Ele não é, qual que tem? Diabo, Satanás, destruidor, pai da mentira, príncipe da potestade do ar, príncipe da paz. Não, peraí, calma.
Oxe, como dizia Calvino, oxe. Não, príncipe da paz, vamos deixar parênteses aqui, né? Príncipe da paz é Isaías capítulo 9, lembra de Isaías lá? E o seu nome, 9:6, né? E o seu nome será? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Sim, Satanás não pode ter esses nomes aí. Então, Isaías 9:6 mostra as características do príncipe da paz. 2 nomes apontam para a divindade de Jesus, 2 nomes apontam para a humanidade de Jesus. Quando fala, por exemplo, né, que ele é o maravilhoso conselheiro. Lembra dessa expressão? Maravilhoso conselheiro? A ideia lá é a seguinte: quando Jesus apareceu na sinagoga, no final do Sermão do Monte, ele pregou três capítulos lá. Aí o Mateus termina dizendo assim: e as pessoas estavam, como? Maravilhadas com a sua doutrina, porque ele falava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. As pessoas estavam maravilhadas com a sua doutrina. É porque Isaías 9:6 já falou que ele é o maravilhoso conselheiro. Se ele é maravilhoso, quando ele nascer, será chamado de maravilhoso. É assim, não tem segredo. Muito bem, os nomes. Agora, de todos esses nomes, Satanás perdeu um nome. Qual? Ele perdeu um nome. Anjo de luz? Não. Esses nomes ainda são atribuídos a ele, apesar da queda, mas tem um nome que ele perdeu. Qual? Ninguém lembra? Ele perdeu o nome de acusador. Perdeu. Ele não pode mais, depois da obra vicária de Jesus, ele não pode mais nos acusar diante de Deus. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Antes de Cristo, Satanás ia acusar de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Por exemplo, lá no Êxodo diz que Moisés matou um homem, não matou? Matou e fez o que depois? Enterrou na areia, não foi assim? Então, no Antigo Testamento é como se Satanás ficasse assim: o senhor precisa matar o Moisés. O senhor precisa matar o Moisés. Mas por quê? Porque ele matou alguém. Está escrito lá, não matarás. Então, antes de Cristo, em detalhe, Moisés era o homem mais manso da terra, não é assim? Se o mais manso matava e enterrava na areia, aí vocês imaginam o que faz o mais bravo. O mais bravo, se der uma espada, você já sabe o que ele vai fazer, né? Corta a orelha lá. Então, no Antigo Testamento, Satanás tinha esse poder de... Lembra lá de Jó? Ele chega diante de Deus e Deus fala assim: viu o meu servo Jó? Viu lá como é que ele é? Ah, mas o Jó, na verdade, ele é um pecador, ele é um interesseiro. Ele só serve porque ele é o homem mais rico, e a gente conhece a história toda, e ele faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele está acusando, acusando e acusando. No Novo Testamento, ele não acusa mais. Ele não pode mais dizer: mata o Moisés. Porque o sangue de Cristo cobriu o sangue de Moisés. Percebe? Paulo diz claramente em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E acusador é o nome lá para Satanás. Satanás, na sua essência, ele é Satanás, mas ele não pode mais me acusar. Se ele for acusar você, João não fala nas suas cartas que, filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado. Então, ele pode até chegar lá, o advogado fala assim: esse daí, o meu sangue o cobriu. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para quem não tem o sangue de Jesus, ele é Abaddon,
ele é Apolion. E tem mais, a Bíblia diz lá em João capítulo 10, que ele veio para matar. Olha aí. João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lembra do texto lá? Aí ele fala do inimigo lá, ele fala do inimigo. Mas o inimigo, que é o diabo aí, ele veio para matar, roubar e destruir. Olha aí, ele é, talvez a palavra lá em João seja, ele veio para matar, roubar e Apolion. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem esse poder destrutivo. Agora, segundo João, ele diz, além de Paulo, Romanos 8:1, o diabo não pode, quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas quem não é de Deus, corre todos os riscos possíveis e imaginários, lembrando que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, o inimigo que a gente nem vê. Muito bem, agora vamos ao resumo. Alguém consegue falar de cabeça aí? Não, tá bom. Eu imaginei que ia ser muita coisa, então vamos lá. Aqui, ó. Leiam, por favor, aí só a primeira palavra. Força, poder, inteligência, sedução, violência, resistência, agilidade, veneno, destruição. Certo? Então, as 9 características estão aqui. Essas 9 são as características do animal e com os seus respectivos significados e os versículos. Ele usa essas 9 características para atormentar os homens. Essa é a ideia do texto. Agora, voltemos para a águia. Lembra da águia? Voltemos para a águia. Versículo 12. Versículo 12 do nosso texto. O primeiro ai passou. O primeiro ai, portanto, é o bicho, certo? O primeiro ai passou. Eis que, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. A águia está avisando. Veja lá novamente aí capítulo 8, versículo 13. Olha o aviso da águia. Então, vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ela está gritando, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. O primeiro anjo tocou e apareceu esse bicho. O segundo anjo vai tocar e vai aparecer outro bicho. O terceiro anjo vai tocar e vai aparecer Jesus Cristo. As 7 trombetas. Muito bem, eu vou mostrar para vocês aqui o bicho da próxima aula. Próxima aula, mais um bicho. Tem um zoológico lá no meu computador, viu? Meu computador é feio lá, viu? Deixa eu ver aqui. Aí. Então, essa é a 5ª trombeta. O tormento dos demônios sobre os ímpios. Será aberto o poço do abismo e demônios virão sobre a terra. Encerramos a 5ª. Antes de mostrar a 6ª, o próximo bicho. O próximo bicho não é tão feio assim, vocês vão ver aí. Mas o que esse texto tem a ver com a gente? Quais lições que a 5ª trombeta nos ensinam? E eu queria citar pelo menos essas 3 aqui. 3 lições importantes para nós. Primeira, o poder de Satanás é limitado. Versículo 4a diz, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então, a ideia de o poder de Satanás é limitado. Ele é esse bicho, feio, asqueroso, que junta 9 características, mas ele é limitado. Satanás só faz o que Deus permite que ele faça. Lá em Jó, por exemplo, Deus permite que ele faça determinadas coisas com Jó,
mas ele diz assim, a vida não. Você não pode matá-lo. A vida dele é minha. Então ele é um ser limitado. Limitado. Esses gafanhotos que têm todas as ervas à disposição, não podem porque Deus não os permite que faça isso. Segunda lição. Aliás, a ideia da primeira não advogamos que Satanás tenha todo o poder. Todo poderoso é só Deus, o nosso Senhor. Segunda lição. A igreja é selada ou protegida por Deus. Versículo 4b. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esse bicho vai mexer com todos aqueles que não têm o selo de Deus. Aqueles que têm, estão protegidos. Estão protegidos. Então, veja que bênção, irmãos, nós temos, que a igreja é selada. A igreja é protegida. Efésios capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Olha que bênção maravilhosa, você tem no seu coração o selo do Espírito Santo. É por isso que quando você erra, quando você falha, a sua consciência não te acusa? Eu errei. Eu falhei, eu pequei. Por que você chega a essas conclusões todas? Eu menti, eu falei mal do meu irmão. Por que a sua consciência bate, o seu coração se entristece? Por causa do selo. Você está selado, você está protegido. A Bíblia fala, né? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Terceira lição. Os ímpios são atormentados pelo diabo. Versículo 5. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. O diabo está aí atormentando os homens. Os homens lutam contra um inimigo que eles não veem, não percebem, mas que é Abaddon e Apolion. Os ímpios precisam de Deus, precisam do Evangelho, precisam que nós falemos da mensagem de salvação para ele. Nós estamos protegidos, mas os ímpios não. E é possível que todos nós temos familiares, parentes, que ainda não se converteram, não entregaram a sua vida para Jesus e, portanto, estão sujeitos ao Abaddon e Apolion. Então, essas 3 lições aqui. Semana que vem, só para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês. Semana que vem, próxima aula, a 6ª trombeta. Apocalipse 9, versículos 13 a 21. 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates serão soltos. Então a gente vai ver aí, eu trouxe essa imagem, o rio Eufrates. O rio Eufrates é citado na Bíblia. A gente vai falar sobre esse rio aqui. Esses 4 anjos que vão aparecer, eles estão preparados para a hora, para o tempo certo. Eles estão no rio Eufrates, a gente vai ver. O rio Eufrates parece ter pouca água ali. A gente vai falar sobre isso. E agora o bicho. É esse aí que a gente vai estudar na semana que vem. Veja só. A matança dos demônios sobre os ímpios. Veja só o que diz o versículo 17. 9:17. É esse bicho aí. Diz assim. A 6ª trombeta. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Está vendo os cavalos aí? É um cavalo, é um leão, tem homens,
sai fogo da boca dos leões aqui. A roupa desses homens também tem significados, e a gente vai ver aí. Olha só, o corpo é de cavalo, a cabeça é de leão, o rabo, a cauda é uma serpente. Toda essa descrição, o fogo, as 3 cores aqui, né? As 3 cores também tem, tudo aí está carregado de significado. Mas isso semana que vem a gente toca a 6ª trombeta, tá bom?